Giornale Giovanna Felice, edição especial. Oferecimento: Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, Companhia dos Bichos, Unimed Santa Maria, Zana, Pampeiro Volkswagen, Rede Super e Multirural Agro Cerealista Ferigolo. Você está assistindo Giornale Giovanna Felice, edição especial. Apoio: Prefeitura Municipal de Santa Maria, Arquia Empreendimentos Imobiliários e Arquitetura, Posto Aires, há mais de 15 anos oferecendo serviços de qualidade com comprometimento, PRS Monitoramento, Ótica Norberto e Sul Contábil Assessoria Empresarial. A nossa primeira entrevistada foi a primeira mulher a assumir o cargo de vice-reitora em toda a história da Universidade Federal de Santa Maria, 62 anos. Ela representa um marco feminino no segmento da educação. Estamos falando da professora doutora Marta Adaime. Natural de Santa Maria, formada em Química Industrial pela Universidade Federal de Santa Maria, a UFSM. Possui mestrado e doutorado em Química pela Universidade Estadual de Campinas. Atualmente é professora titular do Departamento de Química na área de Química Analítica da UFSM. Pesquisadora do CNPq e orientadora no programa de pós-graduação em Química, nível máximo. É uma das coordenadoras do LARP, Laboratório de Análises de Resíduos de Pesticidas, da Universidade Federal de Santa Maria, laboratório com selo Inmetro para análises de resíduos e contaminantes. Atua na gestão da UFSM desde 2002, como diretora de unidade de ensino, pró-reitora de planejamento e de graduação, chefe de gabinete do reitor e atualmente é vice-reitora. Uma grande honra ter a sua ilustre presença aqui em nossos estúdios. Uma personalidade excêntrica no segmento da educação. Seja muito bem-vinda ao Giornale. Muito obrigada, Giovanna. Prazer estar aqui contigo. Prazer poder falar um pouquinho sobre a trajetória. Muito bom. Muito obrigada por essa oportunidade. Eu que agradeço. Ótimo. Professora doutora Marta Adaime, você é a primeira mulher a assumir a vice-reitoria na Universidade Federal de Santa Maria em 62 anos de história, desde a sua fundação. Como você se sente nesta condição? Uma responsabilidade, né, Giovanna? Na verdade, eu entrei na universidade há 34 anos atrás, sempre trabalhando com ensino, com pesquisa, com extensão, com gestão, e sempre procurei fazer o meu melhor em cada um desses quesitos. Inclusive, nunca soube escolher se eu gostava mais do ensino, se eu gostava mais da pesquisa, da gestão. Eu sempre gostei muito de todas as atividades que eu faço. E eu penso que estar num cargo de gestão e ter estado em vários cargos de gestão há tantos anos acaba sendo uma resposta, né? A dedicação, a responsabilidade. Sim. Que a gente vai mostrando ao longo da caminhada. Mas não esperava ser a primeira mulher a estar na administração. E isso, logicamente, que tem um peso, né? Com certeza. E foi uma grande surpresa para você, então? Foi. Porque, na verdade, eu nunca fui de levantar bandeiras feministas, né? Sempre entendi que todos têm um espaço, todos têm condições de estar no lugar onde estão, basta se dedicar, ter responsabilidade, trabalhar, isso acaba sendo um lugar comum. Mas, quando da eleição, no ano de 2021, eu realmente fiquei surpresa quando os órgãos de comunicação começaram a falar sobre isso. Sim, instigaram o assunto. É a primeira mulher. E aí você se dá conta do peso que isso tem em representar tantas mulheres, né? E certamente, assim, ter que representá-las adequadamente, né? Para não É uma grande responsabilidade. Exatamente, para não decepcionar ninguém.
Você foi contratada pela UFSM mediante concurso com 26 anos de idade, já com a formação de doutora, sendo a doutora mais nova formada pela Unicamp na época. Parabéns. Exato. Obrigada, Giovana. Realmente foi uma trajetória bastante difícil, porque era uma época onde os meios de comunicação não eram como hoje, um WhatsApp, um telefone celular. Ter uma linha telefônica era algo bastante difícil e caro, Existiam as suas dificuldades, né? Todas as dificuldades, mas foi, acho que, uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida, porque ela que me abriu as portas para estar na universidade no momento certo. Sim. E você começou a atuar sem perceber que representaria um divisor de águas para o segmento feminino no âmbito da reitoria, para o meio acadêmico, e sua passagem, sem dúvidas, entrará para a história da universidade e abrirá portas, né, para outras mulheres qualificadas, assim como você, para que possam galgar, né, essa belíssima trajetória. Eu espero que sim. A cada momento, quando nós vemos novas professoras chegarem na universidade, mediante concurso, que nós fazemos a recepção da posse delas, eu sempre digo, não trabalhem só no ensino, na pesquisa e na extensão. Experimentem a gestão. Experimentem, porque é muito importante as mulheres ocuparem espaços, ocuparem cargos de chefia. Né? Porque nós somos em maioria na universidade hoje. As mulheres são maioria, mas não ocupam cargos de chefia na sua maioria. Sim. Então a gente precisa mudar um pouco essa realidade. Como você muda essa realidade? Conversando sobre o assunto, falando sobre o assunto. Estimulando, entendendo que de repente você não vai mudar de um ano para o outro, mas que é um trabalho a médio e longo prazo. Existe uma caminhada, até chegar lá. Existe uma caminhada a fazer. Vice-reitora, quais são as principais atribuições inerentes ao seu cargo de vice-reitora da UFSM? Bem, em tese, se você for olhar estatuto e regimento, o vice-reitor, ele somente substitui o reitor em suas ausências. Né? Mas certamente não é assim, e também não é assim nas unidades de ensino, que tem vice-diretor, nas pró-reitorias, que tem pró-reitores adjuntos, todo mundo trabalha juntos. Então, uma das primeiras ações que o professor Luciano Schuch e eu fizemos foi dividir as nossas tarefas. Dividimos, distribuímos, o reitor ficou com a parte bem mais administrativa, com as pró-reitorias que trabalham mais com a administração, como infraestrutura, planejamento, a própria administração, a inovação, né, e a gestão de pessoas. E eu, até pelo meu perfil, assim, de ter já trabalhado na pró-reitoria de graduação, então fiquei sob a condução da pró-reitoria de graduação, de pós-graduação em pesquisa, de extensão, que são o que a gente costuma chamar de finalísticas, né? Que são, muito embora não seja o termo mais adequado, finalísticas, mas são as pró-reitorias que vão tratar diretamente com os nossos alunos. E são grandes atribuições, né? Grandes atribuições. Você tem que mudar o cenário muitas vezes, e a máquina institucional muitas vezes é demorada. Sim, não permite. Não permite que seja muito rápido. Então a gente tem todo um trabalho de convencimento, né, de todas as pessoas. É um processo. Para que todas as mudanças possam acontecer sem muitos traumas. Vale elogiar a dinâmica de gestão adotada por você e pelo reitor Luciano Schuch, em que você também ocupa uma posição de protagonismo nas ações, né, em que pese historicamente as mulheres, né, ocuparam majoritariamente funções subalternas, né? Exato. Inclusive o professor Luciano, uma das primeiras ações também que ele fez foi me dar delegações de atividades que somente o reitor poderia assinar, e ele me delegou esse papel. Então, assim, no nosso dia a dia dos despachos institucionais, eu tenho delegação para todos os processos, exceto um ou dois que precisa mesmo ser o reitor, que vai direto para o Ministério da Educação. Claro. As demais, assim, do dia a dia, a gente troca isso. Os eventos também, muitas vezes nós temos uma agenda compartilhada, e compartilhada também com o gabinete do reitor, que aliás é uma equipe fantástica, né, que cuida da gente e que consegue
manter os nossos compromissos em dia. Sim. E essa não trabalhamos agenda... sozinhos, né? Ninguém trabalha sozinho. E essa agenda compartilhada, então, no início da semana, normalmente nós escolhemos ali os eventos que um vai, que o outro vai, e já vamos fazendo as confirmações e tudo anda normal. A sua nomeação como vice-reitora representa um grande avanço e quem ganha com essa filosofia é a comunidade acadêmica e a comunidade de Santa Maria. Temos uma questão em especial que o telespectador tem interesse em saber. Além de importantíssima, ela é muito polêmica, que é em relação à forma de ingresso do aluno na universidade. Vice-reitora Marta Adame, qual a posição da reitoria em relação à volta do vestibular? Boa pergunta, Giovana. É bem importante a gente levar em consideração alguns pontos. O primeiro deles, uma instituição federal de ensino, ela deve constantemente rever seus métodos, seus números de ingressos e de diplomados. Isso é uma obrigação da instituição. Isso não pode ser delegado a um ministério maior. A instituição precisa e deve ter autonomia para escolher. É bem importante a gente colocar também que lá em 2014, quando houve a proposta da utilização do Enem-Sisu, havia uma proposta da gestão da universidade para fazer um sistema híbrido, um pouco vestibular e um pouco Enem-Sisu. Entretanto, lá naquela ocasião, a bancada estudantil no Conselho Superior pediu vista ao processo e quando foi para a votação, eles propuseram 100% Enem-Sisu e foi o que foi aprovado. Em sendo aprovado, a instituição implantou, porque entendemos que é a autonomia da instituição resolver nos seus conselhos. E implantamos há quase 10 anos atrás o ingresso pelo Enem-Sisu, 100%, e a cada ano de lá para cá nós avaliamos o número de ingressantes, avaliamos a taxa de diplomação e outros quesitos como evasão. E isso nos deu então vamos dizer assim, dados suficientes para que a gente pudesse propor uma nova forma de ingresso durante esse ano. De forma híbrida, né? Nós imaginamos uma parte das vagas irem para o Enem-Sisu, outra parte para vestibular e outra parte para o seriado, que todos conhecem carinhosamente como PEIs, que é o antigo PEIs. Exato. Né? Por que de tudo isso? Porque nós percebemos que a metodologia que o Enem-Sisu usa, os primeiros 40% dos alunos escolhem a sua profissão ou o seu curso de acordo com a sua vocação. Entretanto, depois desses 40% aí, a maioria escolhe porque é aquilo que está mostrando ser possível no sistema. E nem sempre é uma vocação. Muitas vezes isso dá certo, mas outras vezes não dá. E quando não dá, o que a gente tem? A evasão, a taxa de conclusão baixa. Então, a gente propôs ficar com o melhor do Enem-Sisu, 40% das vagas, 50% das vagas aí, e o restante dividir entre vestibular e processo seriado. Fica a informação, então, de que está acontecendo esse processo e que a reitoria busca o retorno do vestibular. Né? Esses processos precisam da aprovação também dos conselhos, né? Conforme você falou, e esse caminho dos conselhos, muitas vezes é desconhecido por alguns telespectadores, pela comunidade. Trata-se de uma mudança significativa para o segmento estudantil, mudam as diretrizes da UFSM nesse sentido, passando a contemplar uma seleção diversa. Exato, perfeitamente. E nós respeitamos os conselhos, como respeitamos lá em 2014, né? E entendemos que essas não são decisões administrativas, elas precisam ser decisões colegiadas, porque envolvem todo mundo, mas também entendemos que a nossa comunidade está madura o suficiente para olhar para os dados e ver que ter um sistema híbrido no momento parece ser o melhor.
E é, logicamente, né, avaliar a cada ano, Claro. constantemente. É. Que não significa que amanhã ou depois a gente não mude também. Avaliar o panorama e verificar a melhor escolha para todos. Exato. E no âmbito da docência universitária, quais caminhos é possível as mulheres trilharem? Todos os caminhos, as mulheres que entram nas universidades federais podem trilhar todos os caminhos, as oportunidades são fantásticas. Excelente. Num primeiro momento, assim, um concurso, ele contrata o professor, atualmente doutor, né? Quase todos os concursos são para professores com doutorado. Então, a colega que ingressa na UFSM, ela começa com as suas atividades de ensino, na sala de aula, ela começa a desenvolver o seu trabalho de pesquisa, né? Muitas vezes com grupos que já são existentes, começa a atuar num programa de pós-graduação, orientando alunos de mestrado, orientando alunos de doutorado. Ela também pode fazer prestação de serviço à comunidade, que é a extensão, e ela também pode e deve aprender gestão dos mais diferentes níveis. Nós temos, assim, da coordenação de curso, chefia de departamento, colegiados, comissões, direções de unidade, pró-reitorias, né? E eu entendo que o meu caminho foi exatamente esse, né? Eu fui passando por todos esses pontos da universidade, Sim. por todas essas esferas de gestão, sempre me desafiando, né? Sempre entendendo que seria novo, mas que precisaria ser Sim. enfrentado, né? Que seria possível. Seria possível, né? E penso que quando a gente age dessa maneira, né, o caminho acaba sendo natural. E eu quero sim que muitas mulheres passem a ocupar na Universidade Federal de Santa Maria cargos de gestão. Hoje nós temos ao redor de 40% das mulheres que ocupam cargos de gestão. Mas somos mais de 50% na universidade. Mais de 50%. Mais de 50%. Então, mostra que há uma necessidade. Sim. Há necessidade e há espaço. Há espaço. Há espaço. Eu penso que os desafios estão aí e devem ser enfrentados, sim. Excelente. E são vários os caminhos, né? E a vida, ela é feita de escolhas, né? E tudo tem um preço, né? E às vezes o preço é altíssimo, né? Por exemplo, o perfil da gestão exige, além de qualificação, abrir mão de muitas coisas, né? Muitas situações do cotidiano para seguir essa trajetória, né? Representar eventos, né? Representar a universidade em eventos, que também requerem um posicionamento feminino. São ambientes frequentados por homens, né? Por lideranças masculinas. Foi muito comum, assim, na minha trajetória, estar em mesas de reuniões, somente eu de mulher, e sempre discutindo com os colegas homens. E a gente percebe, né, que agora isso vem mudando, inclusive na nossa gestão, nas pró-reitorias nós temos um maior número de mulheres, né, por opção nossa, nós fizemos essa escolha, Sim. porque entendemos que isso precisa mudar. E realmente, tem que haver um desprendimento. Muitas vezes a gente, no mesmo dia, tem que sair da universidade e já ir correndo para um evento que sequer estava avisado, programado. estava na agenda. E vamos lá. Temos que estar prontas. Mas isso não é nenhuma dificuldade, não. A gente faz com amor e gosto, né? E Sim. brilho no olho, né, Giovana? Eu acho que esse é o mais importante. Amor, né? Paixão, determinação. E a responsabilidade, né? Sem sombra de dúvidas. Exato. Já conversamos bastante sobre essa questão da mulher estar, né, num alto posto, um alto cargo na universidade, mas vamos falar sobre o quão representativo é uma mulher estar neste alto cargo da Universidade Federal de Santa Maria. Segundo dados, a UFSM é uma instituição que ultrapassa 50% do público feminino, conforme você falou, né? E em sua comunidade acadêmica, ou seja, é composta por mais mulheres do que homens. Veja só, né? As mulheres estão na instituição, estão trabalhando, mas por algumas razões, e eu penso que
talvez não seja só por opção das mulheres, muitas vezes existe um machismo estrutural, nós não podemos fechar os olhos para isso. Claro. Existe sim. Para essa realidade. É uma realidade que a gente só vai conseguir combater tratando desse assunto, enfrentando. de cara. E não precisa ser com brigas, não precisa levantar bandeiras de que polêmicas. As mulheres são melhores. Não é assim. Nós somos diferentes, nós não somos melhores, nós somos diferentes. E por ser diferente, sempre a mescla faz bem, penso eu. A sensibilidade é diferente. Existem mais detalhes, né? Mulheres são mais detalhistas, né? E existe espaço para todos, né? Basta se qualificar, né? Exato. A exigência é qualificação. Qualificação. E eu gosto muito, Giovana, assim, ó, de uma combinação, né? Assim como o homem, a mulher tem um olhar diferente, uma sensibilidade, um olhar mais periférico, né? Sim. Mas também eu gosto da mistura de se ter na gestão uma pessoa bem experiente, eu não quero falar mais velha, né? Porque eu vou estar depondo contra mim aqui, uma pessoa bem experiente e uma mais pessoa madura, nova, né? Mais madura. Por quê? Porque a experiente é aquela pessoa que ela vai analisar os impactos de cada decisão, né? E a pessoa mais jovem, ela tem um impulso de mudar os caminhos, né? Então eu penso que essa combinação é perfeita e eu trabalhei assim ao longo de toda a minha carreira. Sempre o meu parceiro de gestão sempre foi, lá no início, uma pessoa mais velha. Agora, no final, eu sou a mais velha. Sim, inverteu agora. Inverteu, natural. Que bom, trocando experiências, né? Exato. Diferentes. Parabéns pela sua percepção, pela sua postura, que muito nos honra. Compreendemos que a sua gestão está sendo determinante para que intensifique o protagonismo feminino, a voz da mulher nos diversos segmentos, né, de atuação dentro da UFSM. É uma trajetória de muita liderança, de muito estudo, muito aperfeiçoamento, muita sensibilidade, que está trazendo essa enorme contribuição para a UFSM, deixando o seu legado digno de ser seguido. Foi uma honra tê-la aqui no Jornal. Muito obrigada, Giovana, foi muito bom participar dessa conversa e poder deixar aqui, né, uma mensagem para as amigas, para as colegas que estão na universidade ou em outros postos, que tudo é possível desde que a gente queira, desde que a gente se empenhe e tenha responsabilidade para tanto. Né? Muito obrigada. Agradeço. E o programa continua à sua disposição. Muito obrigada, Giovana. O Jornal Edição Especial Mulheres faz um breve intervalo. A seguir, continuaremos a nossa homenagem ao Mês Internacional da Mulher. Vamos receber a doutora Sandra Rebelato. Volto em instantes.